Me mandaram aqui um vídeo do Josafá Agra, onde ele diz que ia provar com perito a mentira da obra da piedade da Congregação Cristã no Brasil. Aí eu realmente fiquei curioso, porque é a igreja que eu frequento, que dou minhas coletas, e parei para ver o vídeo. E para variar, mais cafajestade do Josafá, mais mentiras, mais falseamento da verdade, meias verdades. Mas como eu estou nesse lamaçal, vou ter que responder, mas antes deixa eu pontuar uma situação para vocês. Quando eu vim para as redes sociais, minha intenção inicial era falar das doutrinas da CCB, contar a história da CCB, como vocês podem observar aqui no canal. Mas quando aquele ancião do Mato Grosso renunciou, eu fiz um vídeo sobre o episódio e o Josafá reagiu ao meu vídeo com impropérios que nem vou repetir aqui. Mas daí eu fui ver quem era Josafá Agra e entendi. É um sujeito que não tem trabalho formal algum e tem um canal no YouTube basicamente para difamar a CCB. E mais que isso, tem dezenas de outros Josafás pela internet atacando a CCB e ganhando monetização com isso. Quase que uma organização informal especializada em detratar a CCB. Aí eu comecei a responder o Josafá, porque não sou de correr de brigas. E estamos aqui hoje falando do balanço contábil da CCB, pode? Então vamos lá, responder a mais esse vídeo mentiroso, falseado do Josafá Agra. Mas hoje vou fazer de uma maneira diferente. Não vou falar com o Josafá. Vou falar diretamente com o Dr. Diego Oliveira, contador e advogado que Josafá trouxe para o debate. E já adianto, o tom aqui vai ser de respeito, porque ao contrário do que estamos acostumados a ver com Josafá, onde ele ataca a idoneidade de pessoas, mente, falseia e tem que tirar vídeos do canal por decisão judicial, pasmem vocês, o homem que apareceu no vídeo do Josafá é um homem sério, educado, polido e com boas motivações. Motivações essas que eu também as tenho. Vou me apresentar não por vaidade, nada disso. Mas vocês vão entender o porquê. Eu sou o Diego Oliveira, contador, inscrito no CRC São Paulo, sob o número 304346, há quase 15 anos. Também sou advogado, inscrito no quadro da AB, número 461605. Tenho extensões em planejamento contábil tributário, pela PUC São Paulo, e normas internacionais de contabilidade, pela FIPECAF. Ao longo da minha trajetória, trabalhei em grandes empresas nacionais e multinacionais, japonesa, holandesa e americana, inclusive algumas delas em funções de liderança. Doutor Diego, o senhor fez algo que o Josafá nunca fez em nenhum momento desse debate todo. Colocou o rosto, o nome, o número de registro. Isso é seriedade profissional, algo que está muito distante do Josafá Agra. Nesse sentido, doutor, o senhor vai ser tratado aqui com a seriedade que o doutor merece. O documento que elaborei não é relatório de auditoria. Acho que é importante delimitar. A análise se deu através do balanço patrimonial e DRE, que foram lidas, inclusive, no culto em março de 2026 no Brás. E os números, posteriormente, são assinados, uma lista, e registrados no cartório. Portanto, qualquer um tem acesso. Só solicitar o cartório. Eu não tive acesso irrestrito às documentações internas, extratos bancários, contratos, comprovantes, controles internos ou a todos os elementos necessários para procedimento de auditoria. O meu parecer não certifica integral regularidade ou tampouco irregularidade das contas. E nele verificarão que eu não acusei ninguém de desviar, não imputei crime, fraude, apropriação ou qualquer ato conduta ilícita a nenhuma pessoa. O que eu fiz foi analisar tecnicamente os documentos disponíveis e, de forma responsável, tecer algumas considerações, ponderações. Prestem atenção nisso, gente.
O próprio doutor Diego diz com todas as letras que não acusou ninguém de crime, fraude ou apropriação. Compara isso com o discurso que o Josafá construiu em cima do trabalho do doutor Diego. O especialista foi cauteloso. Quem exagerou a conclusão não foi ele. Ou seja, a análise que eu fiz foi só uma regional, que é a Regional São Paulo. Brás, São Paulo, município de São Paulo. Doutor, o senhor acabou de confirmar com a própria boca exatamente o que eu perguntei ao vivo para o Josafá. Quem fez essa análise e com que abrangência? O senhor mesmo diz, foi só uma regional de São Paulo, não é o Brasil inteiro. Isso não é crítica ao senhor, é reconhecimento de que a pergunta que eu fiz lá era a pergunta certa. Portanto, a operação Inário e Bíblia, com base na DRE, é superavitária, quase 11 milhões. Isso, isoladamente, não representa a acusação de qualquer irregularidade. Não representa a acusação de qualquer irregularidade. Portanto, se existe outra metodologia, outra base de cálculo, documentos às quais eu não tive acesso, que modifiquem essa conclusão, apresentem. E aí que vem outro ponto, né? Manter valores elevados em caixa, banco, aplicações financeiras não constitui por si só qualquer tipo de irregularidade. Porque assim, pode haver planejamento de obra, formação de reservas, compromissos futuros, contingências ou outras razões administrativas e financeiras legítimas. O que o meu parecer sustenta é o seguinte: quando analisamos conjuntamente elevada disponibilidade financeira, receitas financeiras relevantes, superávit robusto e continuidade de solicitações de arrecadações, surgem questões contábeis legítimas que devem ser esclarecidas. Não é acusar. Questionar tecnicamente não significa presumir irregularidade. Entidade sem fins lucrativos apresentar superávit não significa por si só irregularidade. A questão é compreender a formação e a destinação dessas reservas, a evolução da disponibilidade financeira, a receita decorrente de aplicações e como tudo isso se relaciona com as necessidades apresentadas aos membros, com a continuidade de solicitações de coletas. Mas enfim, para finalizar, pode sim existir justificativa legítima para o nível de caixa? Pode. Pode existir justificativa legítima para as reservas? Pode. Pode existir justificativa para a evolução dos superávites? Sim. Pode existir motivo para a continuidade de solicitação de coleta? Pode. Pode existir justificativa para a evolução dos superávites? Sim. Pode existir motivo para a continuidade de solicitação de coleta? Pode. E aqui, doutor, é onde eu preciso discordar tecnicamente do senhor, com todo respeito. O senhor mesmo reconhece, manter reserva financeira não é irregularidade nenhuma. Pode ser planejamento, pode ser reserva para compromisso futuro, pode ser dezenas de motivos e o doutor também sabe disso. Isso é exatamente o que qualquer família, qualquer empresa, eu já tive empresa, qualquer instituição séria faz. Mas o senhor, mesmo reconhecendo isso, ainda insinua que levanta a questão. Levanta a questão comparado a quê, doutor? O senhor não apresenta em nenhum momento
Qual seria o percentual ideal de reserva? Segundo qual norma? Segundo qual referência? É motivo de suspeita é comparar com um padrão que o senhor mesmo nunca definiu. Não é acusar. Questionar tecnicamente não significa presumir irregularidade. Doutor, essa frase se repete várias vezes no vídeo do senhor. Entendo que é uma forma profissional de se proteger, e eu respeito isso. Mas eu também preciso apontar, para quem assiste, o efeito de uma pergunta insinuante é quase o mesmo efeito de uma acusação, só que sem o ônus de ter que prová-la. Se alguém discordar do meu parecer, não existe qualquer problema. Doutor, o senhor mesmo abriu essa porta. Se alguém discordar, é apresentar documento, cálculo e norma. Eu não tenho cálculo alternativo, doutor. Não é a minha área. E o senhor diz que é a sua área e eu respeito isso. Mas como membro da CCB, também me interessa essa transparência. Nesse sentido, a minha pergunta é outra. Sem um parâmetro definido, com base em que o senhor decidiu que esse valor merece desconfiança? Fica o convite, doutor. Se existe essa referência técnica, eu quero conhecer. Fale com clareza o que a CCB deveria fazer nesse balanço, na sua visão. Compare, se puder, com outras denominações que o senhor considere mais transparentes nesse aspecto. Até para nós, da Irmandade, termos alguma referência real. Agora, a pergunta que fica não é para o doutor Diego, é para o Josafá. Josafá, você trouxe um contador com nome, CRC, OAB, parecer registrado em cartório para cobrar transparência da congregação cristã no Brasil. Ótimo. Eu aplaudo isso. Mas eu te pergunto, Josafá, você aplica esse mesmo padrão para o dinheiro que arrecada via Pix dos seus apoiadores? Onde está a prestação de contas que você deve fazer aos seus patrocinadores? Arrecadou tanto, gastou tanto com o quê? No que foi o dinheiro deles? Isso você não tem interesse em fazer? Se transparência é bom para cobrar dos outros, Josafá, também é bom para você mostrar. Você precisa deixar claro para quem faz esse Pix para você que parte desse dinheiro pode estar pagando o processo que você enfrenta por ofensa à honra de pessoas e da própria congregação cristã. Você precisa deixar claro, Josafá, que essas pessoas que fazem o Pix para você podem estar financiando a continuidade de informações distorcidas, falseadas e ataques pessoais contra velhinhos que não têm como se defender. Você também precisa ser transparente, Josafá, porque quem faz esses Pix no próprio CPF merece saber com o que está sendo cúmplice. É isso mesmo que você ouviu. Você que faz Pix para o Josafá, você precisa saber realmente no que está sendo utilizado o seu dinheiro. Eu gostaria muito de não estar tratando desses temas, mas eu sinto no meu coração um chamado. A congregação cristã, 80% dos membros ou mais nem sabe o que acontece na internet. Mas se apenas as vozes do Josafá e dos outros críticos continuarem prevalecendo na internet, isso acaba se tornando uma verdade. Foi isso que aconteceu com aquele regime lá que todos conhecem, que incineraram milhões de pessoas nos fornos. Eles repetiram uma mentira à exaustão até convencer aquela sociedade. Algumas pessoas não podem permitir que isso aconteça. E nesse sentido, eu me enquadro dentro dessas pessoas. O Josafá me atacou primeiro. Eu não sei se ele está acostumado a lidar com brigas assim, mas vão ser brigas assim que ele vai ter que encarar. Deus abençoe a vida de você que chegou até aqui atrás de transparência. Amém, amém, amém.